E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Isso aí. Bom, o Pai continua com saudade, manda notícia. Vamos à nossa reflexão de hoje, caminhando aqui pela primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. A gente já chegou no capítulo 12 e vamos chegar também no capítulo 13, grande capítulo do amor. Mas entendendo um pouco sobre o capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele mais uma vez orienta a igreja com relação à discussão que se havia entre os olhares dos cristãos com relação aos dons espirituais. Havia sempre uma discussão sobre quem era mais importante ou quem carregava mais valor naquilo que recebia de Deus. Entendia-se que uns eram movidos pelo Espírito Santo, outros não eram, e havia sempre uma confusão no entendimento dessa distribuição de dons no meio da igreja. O apóstolo Paulo vem trazendo uma orientação, uma abordagem de que, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo, esses dons eram distribuídos e toda essa distribuição tinha uma finalidade. Não era algo dado à toa. Quem recebia o dom específico era para ser usado, principalmente, obviamente, para honrar e glorificar a Deus e para fazer com que a dinâmica do crescimento do reino fosse uma realidade. Mas havia essa discussão. O apóstolo Paulo então traz essa argumentação para mostrar que não tem um dom que é dado pelo Espírito e outro não seja. Mesmo que sejam coisas diferentes, movimentos diferentes, o que estava por trás disso tudo, o que trabalhava, orquestrava toda, e até hoje é assim, aquele que orquestra todos os dons, todas as manifestações dentro da igreja do Senhor, tudo é pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso com a intenção, com a necessidade de mostrar que a igreja precisava caminhar em unidade. E aí ele faz, inclusive, uma metáfora, ele constrói uma imagem do corpo, mostrando que assim como o corpo tem os seus membros, tem mãos, braços, pernas, nariz, olho, boca, ouvido, da mesma forma, cada coisa tem uma função no corpo humano, e dentro da igreja não é diferente. Cada um tem uma função. Não dá para a mão desejar ser olho e fazer a função do olho. Não dá para a boca desejar ser orelha e fazer a função da orelha. Essa não é a questão. O corpo, para funcionar em unidade, cada um faz aquilo que foi programado, que foi estabelecido para fazer. É assim que funciona, é assim que é o desejo da intenção de Deus. É assim que funciona. E é interessante que ele continua falando sobre isso e ele finaliza o capítulo 2 dizendo que o amor é o dom supremo, ou seja, de todos os dons distribuídos pelo Espírito Santo, existe um dom que é sobre todos os outros. E que dom é esse? O amor. E aí, obviamente, ele finaliza o capítulo 12, mas dando introdução no capítulo 13, dizendo: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ora, ele falou de todos os dons que são importantes para o caminhar da igreja, nessa evolução do reino de Deus, mas ele entra no capítulo 13 mostrando qual é o maior dom. Ele vem falar sobre o dom do amor, sobre as qualidades do verdadeiro amor. E é importante a gente entender que esse é um dom distribuído para todos. Enquanto uns vão ter dom
de discernimento do espírito, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Enquanto cada um pode ser distribuído, o dom mais importante que ele traz é o dom do amor. E esse é para todos. E é justamente o dom que faz com que o meu olhar seja um olhar de carinho para com o meu próximo. E eu vou receber esse mesmo carinho se o meu próximo também carregar esse dom do amor. E vai haver unidade na igreja. O apóstolo Paulo brilhantemente traz um argumento que mostra para a igreja a necessidade daquilo que vai dar liga, que vai dar cola, é o amor. Então, que a nossa reflexão de hoje possa pensar sempre que amar é imprescindível. Deus nos chama para esse amor. É um amor que busca compreensão, busca correção. Não significa deixar com que o meu próximo escolham caminhos errados, mas que em amor se haja a necessidade da instrução, da boa instrução em amor. Porque o desejo baseado no amor é que esse corpo, igreja do Senhor, caminhe dentro da vontade do Senhor. E assim é o nosso desejo, que possamos revelar a cada um que esteja ao nosso redor que nós carregamos sim o dom do amor. Que Deus abençoe vocês, que seja um dia abençoado para honrar e glorificar a Deus. Papai ama vocês.